Olá pessoal, aqui é o Ivan e eu vim comentar as recentes declarações do ministro Luiz Roberto Barroso, que em uma entrevista disse que o processo de impeachment da Dilma aconteceu por falta de apoio e não por conta das pedaladas. E aí, diante dessas declarações, eu consigo imaginar só duas opções possíveis. Uma delas é que o ministro Barroso ele não entende como funciona um processo de impeachment numa república presidencialista. E a outra opção é que o ministro resolveu falsear a história para corroborar essa narrativa de que o impeachment foi um golpe do Eduardo Cunha e que a Dilma era uma presidenta inocente e toda essa bobagem. Na fala dele existe uma realidade, que a Dilma caiu sim por conta da falta de apoio político e não apenas por causa das pedaladas. Afinal de contas, houve crime também no governo Lula e ele não caiu. Se o impeachment fosse um simples processo jurídico, no qual você precisa ter ali o crime, o fato típico ilícito, julgamento e condenação, você teria o Lula caindo, você teria a Dilma caindo, todo mundo que cometeu o crime, o Bolsonaro caindo, se fosse um simples processo jurídico. Mas, numa república presidencialista, acontece que o impeachment é um processo jurídico político, que além do cometimento ali do crime, precisa também da autorização do parlamento para que seja dada continuidade ao processo. Se aqui fosse um parlamentarismo igual é no Reino Unido, por exemplo, não seria necessário motivo jurídico, bastaria um motivo político. Por exemplo, a Dilma não tem aprovação popular, a Dilma não tem maioria no parlamento, a Dilma não consegue governar, derruba-se a Dilma, mesmo que não tenha acontecido crime nenhum. É assim que funciona no parlamentarismo, existe a moção de desconfiança, aí vai e fora. Cai fora o primeiro-ministro é chutado, mesmo se não tiver cometido nenhum crime. Olha que legal. Mas no Brasil não é assim que funciona. No Brasil é preciso um motivo jurídico para dar abertura ao processo. E esse motivo foi encontrado pelo TCU, pelo Tribunal de Contas da União, que foram as pedaladas fiscais. Havendo o motivo jurídico, é necessário que o parlamento ele dê prosseguimento ao processo de impeachment. E o parlamento é o quê? A casa legislativa, o Congresso Nacional, aonde ficam os representantes do povo. E aí, de acordo com toda a teoria usada para embasar a constituição do parlamento, esses são os representantes da vontade da população, os representantes do povo brasileiro em âmbito legislativo, que tem a competência de dar abertura ao processo de impeachment, de fiscalizar o poder executivo, correto? Pelo menos é isso que diz toda a teoria que embasa a constituição de um parlamento. Você pode ter aí sua dúvida a respeito dos parlamentares representarem a população ou representarem apenas grupos de interesse e oligarcas vagabundos. Sim, você pode ter essa dúvida, mas a teoria que embasa a constituição do parlamento é essa: eles são os representantes da população. E no momento em que a população demonstra claro descontentamento em relação ao governo, através de manifestações que foram as maiores da história do Ocidente, pelo menos, em toda a história, que aconteceram aqui no Brasil lá em 2015 e 2016, correto? O que acontece, meus amigos, é que você tem os representantes do povo no parlamento dando prosseguimento a um processo jurídico-político. E é assim que acontece o impeachment. O impeachment, ele não acontece se não houver crime, correto? É preciso haver um motivo jurídico e é preciso haver o motivo político. É assim que funciona um processo de impeachment aqui no Brasil. Você não faz impeachment se não houver vontade política e se não houver motivo jurídico. Tem que haver os dois. Não dá para fazer impeachment só com motivo jurídico ou só com vontade política. Se fosse fácil fazer sem motivo jurídico, como dá a entender o Barroso na sua entrevista grotesca, bastaria simplesmente fazer igual num regime parlamentarista, uma moção de desconfiança e cai o governo. Mas não é assim. Aqui no Brasil é o processo jurídico-político, tá bom? E, bom, se você conhece algum amigo petista, que gosta de ficar propagando essa narrativa idiota de golpe, manda esse vídeo pra ele, explica pra ele a diferença entre
uma república presidencialista e uma república parlamentarista, né? Explica pra ele lá, vai ser legal. Um abraço pra todo mundo, se inscrevam no canal e valeu, falou.